Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Fernando Schiller, cientista político, colunista aqui da Rádio Bandeirantes. Muito bom dia, seja bem-vindo, Schiller. Tudo bem, Thaís, Sabino, Sônia, prazer falar com vocês. Oi, Schiller. Tava quase esquecendo de te plugar aqui, viu, Schiller? Aí eu podia falar o quanto eu quisesse, você jamais ia conseguir me ouvir. Eu não estava entendendo muito, não. É um botãozinho aqui que faltava ser apertado, mas agora já tá. Schiller, o governo federal dando um jeito, ou um jeitinho, de fazer com que Aloysio Mercadante seja aceito na presidência do BNDES, apesar da lei das estatais, né, Schiller? Olha, esse é um ponto, né? O Brasil, a lei parece meio de borracha, né? A gente parece que vai estica aqui, estica ali e tal. Então, o que aconteceu ontem? O TCU, o ministro Vital do Rego, deu um parecer positivo, ou seja, autorizando a posse do BNDES, lá no Mercadante do BNDES. Né? Eu li a decisão, conversei com algumas pessoas, quer dizer, é um puxadinho na lei, né? Porque a lei das estatais é muito clara. Quem participou de campanha eleitoral, ou seja, teve função de coordenação em campanha eleitoral, função de comando em campanha eleitoral, uma função ativa em campanha eleitoral, não pode, tem que ter uma quarentena de 36 meses, porque não foi aprovada no Senado ainda aquela mudança. O governo quer fazer uma mudança, passar de 36 para um mês a quarentena, mas isso não foi aprovado ainda. Então, agora, com o Mercadante, olha, nós cobrimos a campanha aqui, né? O Mercadante aparecia quase todo dia do lado do Lula como coordenador de programa da campanha. Né? Coordenador de programa é uma função de comando na campanha, aliás, é uma função muito importante de comando na campanha. Né? O argumento do ministro Vital do Rego é, não, mas não foi remunerado, era uma contribuição voluntária. Bom, isso não está na lei, né? A lei não faz essa distinção entre remunerado e não remunerado na campanha eleitoral. Né? Uma contribuição meramente intelectual. Contribuição meramente intelectual é quando, sei lá, você, o Sabino, a Sônia, eu, somos convidados para dar um palpite, uma opinião, eventualmente, num programa de alguma candidatura. Não é o caso do Aloysio Mercadante, que era o coordenador, ele era o sintetizador daquilo. Em todo caso, então acho que é uma coisa para o nosso ouvinte pensar, para se pensar, né? Se a gente, no fundo, não está já com essas interpretações que viraram tão comuns no Brasil, a gente vai esticando a lei de um jeito que aquilo que o Congresso aprovou, não foi o governo nenhum, foi o Congresso que aprovou em 2019 e que produziu um ótimo resultado. Os estatais estão com resultado de 250 bilhões no ano, quer dizer, é um certo consenso no Brasil. Poucas coisas, aliás, são consenso no Brasil, né? Essa é um consenso, que a lei das estatais ajudou a melhorar a gestão das estatais. E agora a gente dá uma esticada nela. Eu acho isso ruim, né? Mas é uma decisão tomada pelo Tribunal de Contas da União. O governo tentou, via Congresso, mudar a lei das estatais. Passou na Câmara, não passou no Senado, viu que ia parar ali e falou, bem, qual seria o nosso plano B, né, Schiller? Exatamente. Eu sou muito crítico, a gente já discute vários assuntos desses, essa ideia de você flexibilizando a lei. Né? O Brasil tem essa tradição do jeitinho, né? O Brasil tem lá, eu gosto muito desse, Sérgio Buarque de Holanda, da cordialidade, a gente pessoaliza. Não, mas o Mercadante não é questão do Mercadante. O Mercadante é evidente que é um quadro histórico, tem formação, é um economista, é de confiança do Lula, tem todos os predicados. É evidente que tem todos os predicados. Inclusive a lei pode estar errada. Muita gente pode dizer, não, mas essa lei é muito rígida, essa quarentena é muito grande. Qual é o problema de participar de campanha? Muita gente acha isso. E eu nem entro no mérito aqui, isso é uma questão de uma análise. Agora, o Congresso definiu isso. Por que o Congresso definiu? Vamos lembrar. Porque teve escândalos nas estatais, porque elas foram politizadas. Porque o Congresso decidiu no momento que não era bom misturar campanha eleitoral com estatais. Alguém participa da campanha, coordena a campanha e depois assume uma diretoria de estatal. Isso não deu certo no Brasil. Né? Essa foi a avaliação que foi feita na época, eu acompanhei isso. Então agora se flexibiliza para resolver um problema, né? Enfim, cada um pode analisar aí. Olha, eu vou passar a palavra para o Rodrigo Orengo, jornalista, direto de Brasília, diretor de jornalismo da Band em Brasília, porque o Orengo tem agora uma apuração que ele fez sobre o que deve ser anunciado daqui a pouco, às 14h30, pelo ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, com mudanças na questão tributária, né, Orengo? Seja muito bem-vindo, bom dia para você aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Muito bom dia, Thaís, Sônia, Sabino e Schiller, uma honra bom, falar Orengo? com vocês.
São medidas significativas e um pacote importante, o maior pacote a ser anunciado aí desde o início do governo. São 4 medidas provisórias, 2 decretos, uma portaria interministerial e outra da Receita. Qual é o foco desse pacote, Thaís? A gente conversando com fontes aqui do Ministério da Fazenda, da Economia, né? O que significa isso? Foco em tentar combater o déficit público. Hoje o déficit público ele passa de 200 bilhões de reais. Quando a gente fala em déficit público, a gente imagina que pode ser algo muito distante da gente, mas não. O déficit público, o desequilíbrio fiscal, quando existem no governo, ataca a vida direta de quem está nos ouvindo. É aumento de inflação, é aumento de taxa de juros, mexe com o câmbio, quando mexe com o câmbio, mexe com o dólar, mexe lá, inclusive, na farinha de trigo para fazer o pãozinho. Então são questões que dizem diretamente respeito ao dia a dia das pessoas, né? Então o que a gente vê é uma tentativa de resposta do ministro, que vem sendo pressionado, né, a apresentar políticas para buscar equilíbrio fiscal, combater o déficit e, inclusive, atacar despesa. Quando se discutiu a PEC da transição, né, e colocaram ali no balaio, né, aumento do salário dos ministros do Supremo, que, aliás, isso passou já chancelado ontem, aumento do salário dos parlamentares, né, foi aquele trem da alegria, né. Obviamente existiu uma necessidade de driblar ali o teto de gastos, né, dar a quem mais precisa, com o aumento do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, que voltou a ser Bolsa Família, só que chegou uma conta aí de mais de 150 bilhões de reais, aumentando aí uma despesa pública, e muito se cobrou naquela oportunidade. Mas vem cá, qual vai ser a contrapartida? Qual vai ser a reação para tentar reduzir esse déficit? Então, esse pacote, ele é uma reação, primeiro, para mostrar que o governo não está parado. Depois das invasões, dos atos criminosos, isso não paralisou o governo, tem esse objetivo político também. Olha, estamos anunciando um pacote robusto, 4 MPs, 2 decretos, uma portaria interministerial, outra da Receita, que vai tratar especificamente, a gente está entrando em detalhes aí, sobre a expectativa desse anúncio da tarde, segundo nossa apuração aqui. Trata, por exemplo, de mudanças que envolvem PIS/COFINS, né, então mudanças tributárias federais. Trata, por exemplo, de questão ligada ao CARF, que é um conselho, o Conselho de Administração de Recursos Fiscais. O governo, a Receita, voltará a ter voto decisivo, né, então isso estabelece também uma espécie de voto lá, de Minerva, um voto decisivo na Receita, dará mais controle para o governo. Agora, o que se espera também, que entre essas medidas tenhamos finalmente um foco em redução de despesa, né? Então, para reduzir o déficit público, deve falar também de desoneração em alguns setores, né? Isso pode gerar reação, mas setores muito específicos. Então, é uma espécie de resposta ao mercado, o que se espera há algum tempo, né? Quando se elevou um gasto público por uma necessidade, que foi o caso da PEC da transição, muito se cobrou do ministro, né? E a contrapartida para tentar gerar um equilíbrio fiscal. Então esse pacote vai ser anunciado, há uma grande expectativa e agora acompanhar, inclusive, para as reações do mercado, né, sobre esse pacote robusto, com diversas medidas, o maior anunciado pelo governo aí desde o início, né? A gente está aí com poucos dias de governo, mas chegou a hora realmente de mostrar o que o governo quer, né, o que o governo vai fazer do ponto de vista econômico, além do discurso. Porque o discurso é bonito, né, Thaís? Agora é aquela questão, é botar em prática. E aí a gente vai acompanhar se vai ter realmente esse efeito, né, de reduzir o déficit público, que é uma coisa que todo mundo procura, todo mundo espera, né, que se gere aí um equilíbrio fiscal, porque a gente já ouviu muito falar em aumento de despesa. Agora, redução de despesa, cortar na carne, cortar gordura, a gente ouviu pouco até agora, mas existe essa expectativa de que esse pacote trate exatamente disso e gere aí um equilíbrio fiscal. Rodrigo Orengo, direto de Brasília, antecipando aqui os itens principais do que vai ser anunciado pelo ministro Fernando Haddad daqui a pouco às 2h30. Obrigado, Orengo. Obrigado, um abraço. Um abraço, Fernando Schiller. De novo, o mesmo discurso, né? Tá faltando dinheiro, tem rombo fiscal. Surprise! Se aumenta imposto em vez de recortar custo, né? Olha, Thaís, dando Orengo aqui, esse país é muito, muito estranho, né? Vamos lá. Nós acompanhamos aqui na transição, o governo aprova um pacote fiscal, um rombo fiscal, né, de 170 bilhões.
pouco mais, vamos lá, 170 bilhões, né, fura teto. Para fazer os R$200 lá do Bolsa Família, os R$200 a mais, precisava 52, 53 bilhões, provou 170. Bom, o governo tinha algumas outras demandas ali, aumentar o salário mínimo, fazer alguns ajustes, alguns pequenos programas, enfim, farmácia popular, etc. Havia uma conta que os economistas faziam, a gente tratou disso aqui, com 70, 80 bilhões você resolvia basicamente o problema. Tá? O governo colocou mais 100 bilhões na conta, mais 100 bilhões na conta do rombo fiscal, da furada do teto de gastos, né? Furada do teto de gastos. Então, agora começa o governo, qual é o foco do Ministério da Fazenda? Reduzir o déficit fiscal, quer dizer, o próprio governo criou o déficit fiscal, não criou, né, mas aumentou muito, bombou o déficit fiscal. Só para ter uma ideia, o déficit projetado na proposta orçamentária que foi mandada pelo governo do Congresso no ano passado era 65 bilhões, tá, arredondando aqui, mas não contava lá com o aumento do Bolsa Família. Tá? O déficit, depois desses 170, ele foi para 230 bilhões. Ele foi bombado, foi turbinado pela PEC da transição. Tá? E agora o governo disse, bom, agora temos que resolver o problema. O governo criou um problema, agora tem que resolver um problema. Se era para cortar a despesa, por que já não diminuíram lá dos 145? Porque a PEC da transição era isso, né? 145 na veia, né? Fora aqueles 23, a questão das universidades, dos financiamentos internacionais, você tinha direto, né? 145. Eu me lembro que a gente colocou aqui, por exemplo, mas acabou as emendas de relator, o Supremo derrubou 20 bilhões. Se as emendas de relator são inconstitucionais, por que cargas d'água não se reduziu dos 145? Você diminuiu o rombo fiscal exatamente porque as emendas são inconstitucionais. O que o governo fez? Fez um acordo com o Congresso, pegou 10 milhões, foi para o Congresso distribuir emendas individuais, então vai ter 32 milhões por deputado, né? E 10 bilhões para o governo gastar. Agora tem que cortar 20, 30, 40, bom, já podia ter cortado, né? Por que exatamente no momento em que o país precisa fazer um esforço fiscal, a gente está rompendo o teto de gastos, tem que quase que duplicar o valor das emendas individuais para os deputados, né? Não estou nem falando do aumento aí que o Orengo comentou, porque esse a gente até comentou aqui, tem que dar aumento, né, para os juízes que ganham pouco, para os magistrados, para os funcionários públicos, para as altas carreiras dos funcionários públicos, tudo bem, ninguém considera que seja prioridade, né, mas, enfim, são essas questões que a gente fica sempre pensando. Sobre as medidas, eu acho que tem duas polêmicas e dúvidas. Primeiro, se vai haver o fim da redução do IPI. Né, havia muita especulação, muito medo da indústria, porque o governo passado reduziu em 35% o IPI, aquilo foi saudado como uma medida muito importante, até para a reindustrialização do país. Né? Quando o Geraldo Alckmin assumiu agora, ele disse, a nossa prioridade é reindustrializar o país. Há um certo consenso de que o IPI é um imposto que ajudou a desindustrialização do país. Né? Diminui a competitividade da indústria brasileira no exterior, os chineses vão comemorar, volta o IPI, então acho que é um ponto de atenção de todo mundo, vai voltar, vai ser abolido isso. Outro, evidentemente, é PIS, COFINS, CID dos combustíveis, eu acho que essa é meio pule de 10, né? Acho que o governo deu os 60 dias para evitar o impacto de início, mas vai fazer. E eu acho que tem uma jogada um pouco política, e aí vem um feeling político do Lula, quer dizer, é um momento de comoção, em toda essa discussão sobre a democracia e tal, um certo consenso em torno do governo. Nesse momento, a oposição muito fragilizada, se é que existe, então é o momento certo, né, para você anunciar esse pacote aí. O que a gente não vê, né, de jeito nenhum é reformas, né? Não vê corte estrutural, alguma reforma, o que a gente vai vendo, no fundo é isso, né? No fundo a história é basicamente o seguinte, se criaram despesas, inclusive na área social, sem lastro fiscal, se quebrou o teto de gastos, não se faz reformas, qual é a solução final? É o que a gente vai ver hoje, aumento de imposto. Fernando Schiller, cientista político, colunista aqui da Rádio Bandeirantes. Obrigada, Schiller. Até a próxima. Um grande abraço.